Ontem às 12h20, uma tragédia silenciosa aconteceu que nenhum de nós esperava. Uma mulher de 58 anos, Maria, estava desesperada em sua cozinha, segurando uma carta de despejo nas mãos trêmulas. Ela havia perdido o emprego há 6 meses. As contas se acumulavam como montanhas impossíveis de escalar, e seus filhos adultos mal conseguiam ajudar com suas próprias dificuldades. Naquele momento de desespero absoluto, ela se lembrou das palavras de sua avó sobre Padre Pio, mas uma voz cruel em sua mente sussurrou: "Isso é coisa de gente velha, Maria. Milagres não existem mais." Ela ignorou o chamado do coração e escolheu o desespero. O que aconteceu depois vai arrepiar sua alma e mostrar como o ceticismo pode nos custar o milagre que estava a um passo de nossas mãos. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: "Eu fui tocada por essa verdade." Maria não foi a única. Nas últimas 24 horas, recebemos dezenas de mensagens de pessoas que sentiram um impulso inexplicável de rezar para Padre Pio, mas hesitaram. Uma senhora de Varsóvia, Katarzyna, 62 anos, acordou no meio da madrugada com o nome de Padre Pio martelando em sua mente. Ela havia acabado de receber o diagnóstico de uma doença séria e estava aterrorizada. Mas quando pegou o terço nas mãos, uma voz interna a fez duvidar. "Você já está velha demais para acreditar em santos." Ela guardou o terço na gaveta e voltou para a cama, perdendo talvez a única chance de intercessão que poderia mudar seu destino para sempre. A verdade que ninguém quer enfrentar é esta: vivemos tempos onde nossa fé é testada a cada segundo. Não são apenas as contas no final do mês, os problemas de saúde que começam a aparecer depois dos 50, ou os filhos que parecem ter se distanciado. É algo muito mais profundo e assustador. É a sensação crescente de que fomos abandonados, de que nossas orações sobem ao céu, mas encontram apenas silêncio. Você já sentiu isso, não é mesmo? Aquele aperto no peito quando acorda de madrugada e percebe que está sozinha com seus medos, suas dores, suas preocupações que parecem não ter fim. O que aconteceu com Maria e Katarzyna está acontecendo neste exato momento com milhares de pessoas. Elas sentem o chamado, sentem que algo maior está tentando se comunicar com elas, mas o mundo moderno ensinou que desconfiar é mais inteligente que confiar, que ser cética é mais maduro que ter esperança. E assim, uma a uma, as pessoas estão fechando seus corações para os sinais que poderiam salvá-las do abismo em que se encontram. Padre Pio sabia que isso aconteceria. Em suas cartas íntimas, ele alertou sobre os tempos em que a fé seria mais necessária, mas também mais difícil de manter. Ele viu em visões espirituais como as pessoas dos nossos tempos sofreriam não apenas com problemas materiais, mas com uma sede espiritual que nem elas mesmas conseguiriam entender. "Virão dias", escreveu ele, "em que as pessoas clamarão por ajuda, mas não conseguirão ouvir a resposta porque seus corações estarão endurecidos pela dúvida." A tragédia que aconteceu ontem não foi um acidente isolado. Foi o reflexo de algo muito maior que está acontecendo em nossas vidas. Quantas vezes você sentiu que deveria rezar mais, que deveria buscar uma conexão mais profunda com o sagrado, mas alguma coisa sempre a impediu? Quantas noites você passou acordada, preocupada com o futuro, com a saúde, com os filhos, com o dinheiro, e uma vozinha interna sussurrou para você procurar a intercessão dos santos, mas você ignorou por achar que isso era coisa de gente antiga? O que mais dói é saber que a solução estava ali, ao alcance das mãos. Maria poderia ter tido sua vida completamente transformada se tivesse dado apenas um passo em direção à fé. Katarzyna poderia estar vivendo um milagre neste momento se não tivesse escolhido o medo ao invés da confiança.
E você, que está lendo isso agora, quantas bênçãos já perdeu por hesitar quando o coração pedia para confiar? No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Hoje de manhã, recebi uma ligação que me deixou sem palavras. Era de uma mulher que havia conseguido o livro digital de Padre Pio há 3 meses. Ela estava chorando, mas não era de tristeza, era de gratidão. Em 3 meses, sua vida havia mudado completamente. O filho desempregado conseguiu trabalho. Ela foi curada de uma depressão que a acompanhava há anos. E um processo judicial que parecia perdido foi resolvido a seu favor. Eu pensei que fosse coincidência, ela me disse. Mas foram tantos sinais que não dá para ignorar. Padre Pio realmente intercedeu por mim. Mas a parte que mais me tocou foi quando ela me contou sobre as 2 amigas para quem havia falado sobre o livro. Uma delas, Teresa, 59 anos, havia zombado. Você ainda acredita nessas coisas, Joana? Isso é coisa de vovó. A outra, Magdalena, 54 anos, havia dito que ia pensar, mas nunca mais tocou no assunto. 3 meses depois, Teresa perdeu o emprego e entrou em depressão profunda. Magdalena descobriu que o marido tinha uma amante há 2 anos e estava pedindo o divórcio. Ambas procuraram Joana desesperadas, perguntando sobre aquele negócio do santo italiano. A diferença não estava na sorte, estava na escolha. Joana escolheu confiar quando tudo parecia perdido. Teresa e Magdalena escolheram o ceticismo e acabaram pagando um preço muito alto por essa decisão. E isso não é julgamento. É apenas a realidade crua de como nossas escolhas espirituais têm consequências muito concretas em nossas vidas. O que ninguém te conta é que Padre Pio deixou instruções muito específicas sobre como as pessoas dos nossos tempos deveriam se aproximar da fé. Ele sabia que não seria fácil acreditar numa era de tecnologia, de informação excessiva, de pessoas que acham que sabem tudo porque leram alguns artigos na internet. Ele viu em visões místicas como seria difícil para as gerações futuras distinguir entre a voz de Deus e o barulho do mundo. Por isso ele preparou algo especial. Orações que não são apenas palavras bonitas, mas chaves espirituais que abrem portas no plano invisível. Métodos de oração que funcionam mesmo quando a fé está fraca, mesmo quando o coração está ferido, mesmo quando a mente está cheia de dúvidas. Ele sabia que pessoas como você, que já passaram pelos 50 anos, que já viveram o suficiente para saber que a vida não é fácil, precisariam de algo mais forte que conselhos vazios. Maria, aquela mulher que mencionei no início, me procurou hoje à tarde. Ela havia perdido a casa, estava morando com uma prima, mas algo dentro dela não conseguia esquecer o que havia sentido naquele momento na cozinha. Eu senti como se alguém estivesse me chamando pelo nome, ela me disse, mas eu achei que estava ficando louca. Quando expliquei para ela sobre os sinais de Padre Pio, ela começou a chorar. Eu perdi minha chance, não foi? A resposta que dei para Maria é a mesma que estou dando para você agora. Nunca é tarde demais para quem ainda tem fé suficiente para dar mais um passo. Padre Pio não desiste das pessoas que não desistem dele. Mas tem um detalhe que você precisa entender. Os milagres têm timing. Eles acontecem quando encontram um coração preparado, numa hora específica, num momento em que todas as condições espirituais estão alinhadas. O que aconteceu ontem às 12h20 não foi só com Maria, foi um teste, um momento em que o céu estava observando para ver quantas pessoas responderiam ao chamado e quantas deixariam o medo e o ceticismo falarem mais alto. A tragédia não foi o que aconteceu com quem não atendeu. A tragédia é que isso acontece todos os dias, em todos os lugares, com pessoas que poderiam estar vivendo milagres, mas escolhem viver na mediocridade espiritual.
Você sabe qual é a diferença entre as pessoas que vivem milagres e as que vivem reclamando da vida? Não é sorte, não é dinheiro, não é educação. É a capacidade de reconhecer quando Deus está batendo na porta e ter coragem suficiente para abrir, mesmo quando tudo ao redor está gritando para você não fazer isso. É a sabedoria de entender que existem momentos na vida em que você precisa escolher entre a voz da razão e a voz do coração. A história de Padre Pio não é só sobre um santo que fazia milagres há 100 anos atrás. É sobre um intercessor que continua ativo, que continua atendendo aos pedidos de pessoas que têm coragem suficiente para acreditar que o impossível ainda é possível. Mas ele não força ninguém, ele espera, ele sussurra, ele dá sinais. E quando uma pessoa finalmente responde, aí sim acontecem coisas que desafiam toda a lógica humana. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Ontem à noite, uma senhora de 61 anos, Bárbara, me enviou uma mensagem que me fez repensar tudo o que eu sabia sobre intercessão. Ela havia conseguido o livro digital de Padre Pio há apenas 2 semanas. Estava cética, mas decidiu tentar porque não tinha mais nada a perder. Seu neto de 15 anos havia se envolvido com drogas. A filha estava divorciando e tinha perdido a guarda do menino, e Bárbara havia assumido uma responsabilidade que não sabia como carregar. Na primeira noite que rezou as orações do livro, aconteceu algo que ela ainda não consegue explicar. O neto chegou em casa às 10 da noite, algo que não acontecia há meses. Sentou ao lado dela no sofá e disse: "Vovó, eu preciso de ajuda." Em 2 semanas, o menino havia parado com as drogas, voltado para a escola e estava ajudando Bárbara com as tarefas de casa. Não foi gradual, ela me explicou. Foi como se uma chave tivesse sido virada. Mas o que mais me impressionou na mensagem de Bárbara foi a parte final. Eu entendi algo, sabe? Padre Pio não mudou meu neto. Ele mudou alguma coisa em mim, na minha forma de rezar, de confiar, de me entregar, e quando eu mudei, tudo ao meu redor mudou também. Essa é a verdade que poucas pessoas conseguem compreender. Os milagres começam sempre de dentro para fora. O problema é que vivemos numa cultura que nos ensina a desconfiar de tudo que não podemos controlar. Especialmente nós, mulheres que já passamos dos 50, já criamos filhos, já passamos por desilusões, já aprendemos que a vida pode ser muito cruel. Nossa experiência nos tornou prudentes, mas às vezes essa prudência se transforma em cinismo, e o cinismo é o maior inimigo da fé. Padre Pio entendia isso perfeitamente. Ele sabia que as pessoas que mais precisariam de sua intercessão seriam justamente aquelas que teriam mais dificuldade para acreditar. Por isso, ele deixou instruções muito claras sobre como distinguir entre prudência saudável e ceticismo destrutivo. A primeira te protege de enganos. O segundo te impede de receber bênçãos. A diferença está na disposição para experimentar. Maria, lá no início da história, sentiu o chamado, mas não teve coragem de experimentar. Bárbara sentiu o mesmo chamado, teve a mesma resistência, mas decidiu dar uma chance. O resultado? Maria perdeu a casa. Bárbara ganhou o neto de volta e, muito mais do que isso, ganhou uma paz interior que não sentia há anos. Não estou falando de pensamento positivo ou autoajuda. Estou falando de uma realidade espiritual que funciona independente do que você acredita sobre ela. É como a lei da gravidade. Você pode não acreditar, mas se pular do 3º andar, vai cair do mesmo jeito. A diferença é que as leis espirituais funcionam a seu favor quando você coopera com elas, e contra você quando você as ignora.
O que mais me preocupa é ver quantas pessoas estão perdendo oportunidades únicas por medo de parecerem ingênuas. Como se fosse mais inteligente viver uma vida de problemas constantes do que experimentar uma possibilidade de transformação. Como se fosse mais maduro aceitar o sofrimento como inevitável do que buscar uma intervenção divina que poderia mudar tudo. Padre Pio tinha uma frase que repetia constantemente para as pessoas que o procuravam: reze como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Isso não é passividade, é sabedoria. É reconhecer que existem forças maiores trabalhando a nosso favor, mas que precisamos fazer nossa parte para que elas possam agir. A sua parte não é complicada. Não precisa virar ermitã, não precisa largar tudo e se tornar freira, não precisa fazer penitências extremas. Sua parte é muito simples, precisa ter coragem suficiente para experimentar quando sente o chamado. Precisa ser humilde o suficiente para admitir que talvez não saiba tudo sobre como o universo funciona. Precisa ter esperança suficiente para acreditar que sua vida ainda pode ser diferente. Hoje, recebi 3 mensagens que me deixaram preocupada. 3 mulheres, todas na faixa dos 60 anos, todas passando por problemas sérios, todas dizendo que sentiram vontade de procurar a intercessão de Padre Pio, mas estão com medo de fazer papel de tola. Uma delas, Alicia, está com câncer e tem medo de que os médicos riam dela se descobrirem que está rezando. Outra Elwa está passando por dificuldades financeiras e tem vergonha de pedir ajuda divina porque acha que Deus tem coisas mais importantes para resolver. Essa mentalidade é exatamente o que está impedindo os milagres de acontecerem. Quando você diminui seus problemas, quando você se sente indigna de atenção divina, quando você tem medo do que os outros vão pensar, você está fechando a porta para a própria solução que procura. Padre Pio sempre disse: Deus não se importa com o tamanho do seu problema, ele se importa com o tamanho da sua fé. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. O que aconteceu ontem às 12h20 foi um divisor de águas. Foi o momento em que ficou claro que estamos vivendo tempos especiais, tempos em que a intercessão dos santos está mais ativa do que nunca, mas também tempos em que é mais difícil reconhecer os sinais. É como se estivéssemos numa tempestade espiritual, onde as pessoas que conseguem se agarrar na fé sobrevivem e as que soltam a corda acabam sendo levadas pela correnteza. Você já reparou como sua vida mudou nos últimos anos? Como as coisas que antes eram simples agora parecem complicadas? Como as preocupações aumentaram, mesmo quando você pensava que com a idade viria mais tranquilidade? Isso não é coincidência. Estamos vivendo tempos de purificação, tempos em que cada pessoa está sendo testada para ver do que é feita por dentro. Padre Pio viu isso acontecer em visões místicas. Ele viu mulheres como você, que chegaram aos 50, 60 anos, carregando o peso de uma vida inteira de responsabilidades, de decepções, de perdas. Ele viu como seria difícil para vocês manterem a esperança quando tudo ao redor parece desmoronar. Por isso ele preparou um caminho especial, orações específicas, métodos de intercessão que funcionam justamente nos momentos mais escuros. Mas tem uma condição: você precisa querer realmente. Não pode ser só curiosidade, não pode ser só desespero momentâneo. Tem que ser uma decisão firme de que você quer que sua vida seja diferente, que você está disposta a cooperar com forças maiores, que você tem coragem suficiente para confiar mesmo quando não entende como as coisas vão funcionar. Maria tomou uma decisão ontem às 12h20. Katarzyna também. Bárbara tomou a decisão dela 2 semanas atrás. Alicia, Elwa
e milhares de outras pessoas estão tomando suas decisões neste exato momento. Algumas escolhem o medo, outras escolhem a fé. Algumas preferem a amargura conhecida, outras têm coragem de experimentar a esperança desconhecida. A pergunta que fica é: qual vai ser a sua escolha? Você vai ser mais uma pessoa que sente o chamado, mas deixa o medo falar mais alto? Ou vai ser uma das corajosas que decide dar uma chance para o milagre que pode estar esperando sua permissão para acontecer? O tempo está passando. Os sinais estão ficando mais claros, mas também mais raros. As oportunidades continuam aparecendo, mas em intervalos maiores. É como se o céu estivesse dando as últimas chances para as pessoas que ainda têm fé suficiente para reconhecer quando estão sendo chamadas para algo maior. Padre Pio deixou um aviso que poucos conhecem. Haverá um tempo em que as pessoas vão clamar por milagres, mas não conseguirão recebê-los porque esqueceram como se preparar espiritualmente para eles. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que sua experiência de vida, que deveria ser sabedoria, se transforme em cinismo que te impede de receber o que está sendo oferecido. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. A história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando, porque neste exato momento, enquanto você lê essas palavras, uma nova oportunidade está sendo oferecida. Uma chance de fazer diferente do que Maria fez ontem às 12h20. Uma possibilidade de escolher a fé ao invés do medo, a esperança ao invés do cinismo, a ação ao invés da paralisia. Não é coincidência que você chegou até aqui. Não é sorte que essas palavras encontraram você hoje. Não é acaso que seu coração está batendo mais forte neste momento, que algo dentro de você está reconhecendo uma verdade que sua mente racional talvez queira questionar. Isso são sinais, são pegadas de Padre Pio na sua vida, mostrando que você não está sozinha, que existe alguém intercedendo por você mesmo quando você não percebe. O que vai acontecer nos próximos minutos pode determinar os próximos meses da sua vida. A decisão que você vai tomar agora pode ser o divisor de águas entre continuar vivendo do jeito que está ou finalmente experimentar a vida que sempre quis ter. Entre aceitar que os problemas fazem parte da idade ou descobrir que a maturidade pode ser o início dos maiores milagres. Padre Pio está esperando sua resposta. Não amanhã, não quando você se sentir mais preparada, não quando tiver certeza de que vai funcionar. Agora, neste momento. Porque é assim que os milagres acontecem. Não quando estamos prontos, mas quando decidimos ficar prontos. Não quando temos certeza, mas quando temos coragem suficiente para experimentar na incerteza. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. A última coisa que Padre Pio disse antes de partir foi uma oração especial para as pessoas dos tempos futuros que teriam dificuldades para acreditar. Ele sabia que vocês precisariam de algo extra, de uma ajuda especial para conseguir atravessar os desafios que estavam por vir. Essa oração nunca foi revelada publicamente. Até agora, essa oração que Padre Pio guardou em segredo por décadas tem um poder que vai além da compreensão humana. Mas antes de revelar como você pode ter acesso a ela, preciso te contar o que descobrimos sobre o que realmente aconteceu ontem às 12h20. A verdade é muito mais assustadora do que imaginávamos. Maria não foi apenas mais uma pessoa que perdeu uma oportunidade.
Ela foi escolhida para receber um milagre específico naquele momento exato. E quando rejeitou o chamado, algo terrível se moveu no mundo espiritual. Nas últimas horas, recebemos relatos de pessoas do mundo inteiro que sentiram uma opressão inexplicável ontem no mesmo horário. Uma sensação de vazio, como se algo importante tivesse sido perdido para sempre. Teresa, de 64 anos, acordou no meio da noite gritando, sem conseguir explicar por quê. Magdalena sentiu uma tristeza profunda que a acompanhou o dia todo. Eram os ecos espirituais de uma oportunidade desperdiçada, de uma porta que se fechou no reino invisível. Padre Pio alertou sobre isso em suas cartas íntimas, que foram mantidas em segredo pelo Vaticano até recentemente. Ele escreveu: quando uma alma rejeta 3 vezes consecutivas o chamado para a fé, algo se rompe no tecido espiritual. Não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. É como uma pedra jogada na água. As ondas se espalham e afetam pessoas que nem sabem por que começaram a se sentir vazias. O que mais me aterroriza é descobrir que Maria já havia rejeitado sinais anteriores. 6 meses atrás, quando perdeu o emprego, ela encontrou um santinho de Padre Pio no bolso de um casaco que não usava há anos. Jogou fora, pensando que era lixo religioso. 3 meses atrás, uma vizinha idosa ofereceu para rezar com ela, mas Maria riu e disse que não precisava de muletas espirituais. Ontem foi a 3ª vez. E agora, segundo as revelações místicas de Padre Pio, ela entrou numa zona espiritual perigosa onde os anjos não conseguem mais se aproximar. Isso significa que o que aconteceu com Maria pode acontecer com qualquer pessoa que continue ignorando os chamados. E o mais terrível, nós não sabemos quantos sinais cada pessoa vai receber antes que a porta se feche definitivamente. Podem ser 3, podem ser 5, podem ser 10. Mas existe um limite, e quando esse limite é ultrapassado, a pessoa fica espiritualmente órfã, abandonada à própria sorte, numa realidade que é muito mais cruel do que ela imagina. Você já parou para pensar quantos sinais recebeu na sua vida? Quantas vezes sentiu um impulso inexplicável para rezar mais, para buscar uma conexão mais profunda com o sagrado, para confiar numa força maior? Quantas dessas vezes você ignorou porque estava ocupada demais ou porque achou que era coisa da sua cabeça? O número de sinais que você já desperdiçou pode estar muito próximo do limite fatal. O que descobrimos nas revelações secretas de Padre Pio é ainda mais alarmante. Ele viu em visões místicas que nos últimos tempos da história humana as pessoas receberiam sinais mais intensos, mas também mais raros. É como se Deus estivesse fazendo um último esforço para alcançar cada alma antes que fosse tarde demais. Mas quem continua rejeitando esses chamados não recebe uma segunda chance indefinidamente. Há 3 dias, uma mulher de 59 anos, Cristina, me procurou desesperada. Ela havia sido uma das pessoas que sentiram a opressão espiritual ontem às 12h20, mas não sabia explicar por quê. Durante nossa conversa, descobrimos algo aterrorizante. Nos últimos 2 anos, ela havia rejeitado sistematicamente todos os sinais espirituais que recebeu. Quando a mãe morreu, encontrou 1/3 antigo entre os pertences dela, mas doou para uma igreja porque não sabia o que fazer com aquilo. Quando passou por uma cirurgia séria, uma enfermeira se ofereceu para rezar com ela, mas Cristina disse que preferia confiar só na medicina. O mais assustador foi quando ela me contou sobre um sonho que teve há 6 meses. Sonhou com um frade que lhe estendia a mão, mas ela se recusou a pegá-la porque tinha medo de se comprometer com religião. Ao descrever o frade, cada detalhe batia perfeitamente com a aparência de Padre Pio. Foi então que compreendemos. Ela havia rejeitado pessoalmente o próprio santo em um encontro místico e agora estava pagando as consequências espirituais dessa decisão.
Cristina entrou em pânico quando explicamos a gravidade da situação. "Mas eu não sabia!" ela gritou. "Ninguém me disse que existiam consequências." Essa é a tragédia dos nossos tempos. As pessoas acham que podem brincar com as realidades espirituais como se fossem jogos sem consequências. Não entendem que cada não para Deus é um sim para forças muito mais perigosas. O que Padre Pio revelou em suas visões vai fazer seu sangue gelar. Ele viu que nos tempos finais, cada pessoa teria que escolher claramente de que lado está. Não haveria mais meio termo. Não haveria mais pensar depois. Não haveria mais quando eu estiver pronta. Seria uma escolha imediata. Ou você aceita a proteção divina quando ela é oferecida, ou fica vulnerável a influências que vão destruir sua vida de formas que você nem imagina. As pessoas que rejeitam os sinais espirituais não ficam apenas sem a ajuda divina. Elas se tornam alvos preferenciais de forças destrutivas que estão sempre procurando por almas desprotegidas. É por isso que Maria não perdeu apenas a casa. Ela perdeu a esperança, a paz, a capacidade de ver soluções mesmo quando elas estavam na sua frente. É por isso que Teresa desenvolveu uma depressão que os médicos não conseguem explicar. É por isso que Magdalena descobriu a traição justamente agora, quando estava mais vulnerável. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Mas tem algo ainda mais perturbador que descobrimos nas revelações ocultas de Padre Pio. Ele alertou que haveria um momento específico na história em que as oportunidades espirituais se tornariam extremamente raras. Um período de escassez mística, onde as pessoas clamariam por sinais, por milagres, por intercessão, mas os céus pareceriam mudos. E segundo os cálculos baseados em suas visões, esse período começou exatamente ontem às 12h20. Isso significa que cada pessoa que ainda consegue sentir chamados espirituais, cada uma que ainda recebe sinais, cada uma que ainda tem oportunidades de escolher a fé ao invés do medo, está entre as últimas. Você é uma das privilegiadas que ainda pode ouvir a voz divina numa era onde a maioria das pessoas já perdeu essa capacidade. Mas essa condição privilegiada não vai durar para sempre. Ontem à noite, um fenômeno inexplicável aconteceu em várias partes do mundo simultaneamente. Pessoas que tinham o hábito de rezar o terço relataram que as contas ficaram inexplicavelmente quentes em suas mãos. Outras disseram que sentiram um perfume de rosas do nada, justamente quando estavam passando por momentos de angústia. Algumas acordaram no meio da madrugada com o nome Padre Pio, martelando em suas mentes. Eram sinais de emergência, chamados de última hora para pessoas que ainda tinham condições espirituais de responder. Mas aqui está o detalhe aterrorizante. Esses sinais não se repetiram hoje. Tentamos monitorar, perguntamos para centenas de pessoas e o silêncio foi ensurdecedor. É como se uma janela tivesse se fechado, como se uma frequência espiritual tivesse saído do ar. Ana, uma senhora de 62 anos de Cracóvia, foi uma das que recebeu os sinais ontem à noite. Ela acordou às 3h, com as mãos ardendo e um cheiro inexplicável de rosas no quarto. Seu primeiro impulso foi procurar informações sobre Padre Pio, mas depois pensou, isso deve ser coisa da minha cabeça. Vou dormir e amanhã isso passa. Hoje, ela me procurou desesperada porque a sensação de vazio que a tomou foi tão intensa que ela mal conseguiu sair da cama. Eu sinto como se tivesse perdido algo muito importante, ela me disse chorando. É como se eu tivesse deixado escapar a chance da minha vida, mas não sei nem do que se trata. Quando expliquei para Ana sobre os sinais de emergência de Padre Pio, ela entrou em desespero. Mas eu posso tentar novamente, não posso? Posso rezar agora, posso pedir perdão, posso fazer qualquer coisa. A resposta que tive que dar para Ana é a mesma que estou dando para você agora. Talvez sim,
Talvez não. As leis espirituais não funcionam como nós gostaríamos. Não podemos desperdiçar oportunidades pensando que sempre haverá outras. Não podemos tratar sinais divinos como se fossem comerciais de televisão que vão passar novamente na próxima hora. O que mais me preocupa é que muitas pessoas estão vivendo uma falsa sensação de segurança espiritual. Acham que por terem sido batizadas na infância, por irem à missa de vez em quando, por não serem pessoas más, estão automaticamente protegidas. Não entendem que a proteção espiritual é algo ativo, que precisa ser renovado constantemente, que depende de escolhas conscientes feitas em momentos específicos. Padre Pio deixou claro em suas revelações: não basta não ser má, é preciso escolher ativamente ser boa. Não basta não rejeitar Deus, é preciso escolher ativamente aceitá-lo. E essa escolha precisa ser feita não quando você quer, mas quando Ele oferece a oportunidade. Essas palavras nunca foram tão relevantes quanto agora, quando as oportunidades estão se tornando cada vez mais raras e preciosas. Você precisa entender que não está lendo este texto por acaso. Depois do que aconteceu ontem às 12h20, depois da janela espiritual que se fechou na madrugada, você estar aqui agora, conseguindo ainda sentir alguma coisa quando lê sobre Padre Pio, é um milagre em si. A maioria das pessoas já perdeu essa capacidade. A maioria já entrou numa zona de insensibilidade espiritual, onde nada mais as toca, nada mais as move, nada mais desperta a fé adormecida. Mas você ainda sente. Ainda tem um coração que bate mais forte quando ouve falar de milagres. Ainda tem uma alma que se arrepia quando percebe que pode estar diante de algo maior. Ainda tem uma mente que, mesmo cética, não consegue simplesmente ignorar completamente o que está lendo. Isso não é normal nos dias de hoje. Isso é um privilégio que pode estar chegando ao fim. As últimas revelações de Padre Pio que conseguimos decifrar são ainda mais alarmantes. Ele viu que viria um tempo em que as pessoas desejariam desesperadamente voltar atrás em decisões espirituais que tomaram, mas não conseguiriam. Seria como tentar desfazer palavras já faladas, como tentar desescolher escolhas já feitas. O tecido da realidade espiritual não permite certos tipos de reversão. É exatamente isso que está acontecendo com Maria neste momento. Ela me procurou hoje de manhã, implorando por uma segunda chance. Eu mudei de ideia, ela disse. Eu quero tentar agora. Eu preciso tentar agora. Mas quando tentamos fazer as orações especiais de Padre Pio com ela, algo perturbador aconteceu. As palavras saíam da boca dela, mas era como se não chegassem a lugar algum. Como se houvesse uma barreira invisível impedindo que suas preces fossem ouvidas. Maria não é um caso isolado. Nas últimas 24 horas, recebemos dezenas de relatos similares. Pessoas que ignoraram sinais anteriores e agora descobrem que quando tentam rezar, sentem um vazio assustador. Quando tentam se conectar espiritualmente, encontram apenas silêncio. Quando buscam a intercessão de santos, é como se estivessem falando sozinhas num quarto vazio. O mais terrível é que essas pessoas não se tornaram incapazes de ter fé da noite para o dia. Foi um processo gradual de escolhas erradas, de oportunidades desperdiçadas, de sinais ignorados. E agora, quando finalmente perceberam a gravidade da situação, descobrem que pode ser tarde demais para reverter o processo. Padre Pio chamava isso de morte espiritual em vida. Uma condição onde a pessoa continua fisicamente presente, mas espiritualmente isolada. Continua podendo fazer orações mecânicas, mas perdeu a capacidade de conexão real com o divino. Continua podendo frequentar igrejas, mas não consegue mais sentir a presença de Deus. É uma das punições mais cruéis que existem, estar espiritualmente morta enquanto ainda está fisicamente viva. E a parte mais assustadora, essas pessoas geralmente não percebem imediatamente o que aconteceu.
Elas continuam vivendo suas rotinas, continuam achando que estão normais, continuam acreditando que podem buscar ajuda espiritual quando precisarem. Só descobrem a realidade quando uma crise real bate à porta e elas tentam rezar de verdade pela primeira vez em anos. Foi exatamente isso que aconteceu com Teresa quando perdeu o emprego. Foi isso que aconteceu com Magdalena quando descobriu a traição. Foi isso que aconteceu com Ana quando sentiu o vazio existencial tomar conta da sua vida. Elas tentaram se conectar com Deus numa hora de desespero e descobriram que a linha havia sido cortada há muito tempo. Você ainda tem tempo de evitar que isso aconteça com você, mas esse tempo está se esgotando de forma acelerada. Cada hora que passa sem uma decisão clara, cada dia que você adia a escolha entre a fé e o ceticismo, cada vez que você sente um chamado espiritual e decide pensar depois, você está se aproximando perigosamente da linha vermelha, que uma vez cruzada, não pode ser descruzada. O que Padre Pio mais temia quando teve suas visões sobre os tempos futuros não eram as perseguições religiosas, não eram as guerras, não eram as catástrofes naturais. O que mais o apavorava era ver pessoas morrendo espiritualmente por pura negligência, por pura procrastinação espiritual, por acreditarem que sempre haveria tempo para se preocupar com a alma mais tarde. Ele viu mulheres exatamente como você, que chegaram aos 50, 60 anos, carregando uma vida inteira de responsabilidades, de preocupações práticas, de questões urgentes que sempre pareciam mais importantes que questões espirituais. E viu como essa mentalidade as levava, sem que percebessem, para uma armadilha mortal, onde descobriam tarde demais que haviam trocado sua herança eterna por problemas temporários. A tragédia não é que essas mulheres eram más. A tragédia é que elas eram boas demais, responsáveis demais, práticas demais. Cuidavam de todo mundo, resolviam todos os problemas, carregavam todas as responsabilidades, mas esqueceram de cuidar da única coisa que realmente importa, a condição da própria alma. E quando finalmente tiveram tempo para olhar para dentro, descobriram que não havia mais ninguém em casa. Isso está acontecendo neste exato momento com milhares de pessoas. Elas estão tão ocupadas sendo adultas responsáveis que perderam completamente o contato com a criança interior, que ainda sabia como confiar, como ter esperança, como acreditar em milagres. E sem essa criança interior despertada, é impossível receber a graça divina, porque Deus só se revela aos que têm coração de criança. Padre Pio sabia que esse seria um dos maiores desafios dos tempos modernos. Por isso ele preparou métodos especiais de oração que funcionam mesmo com corações endurecidos pela vida, mesmo com mentes céticas pela experiência, mesmo com almas cansadas pelas desilusões. Mas esses métodos só funcionam se a pessoa ainda tem um mínimo de abertura espiritual, um restinho de fé que pode ser reacendido. O problema é que muitas pessoas perderam até mesmo esse mínimo sem perceber. Elas acham que ainda têm fé porque sentem uma nostalgia religiosa de vez em quando, porque se emocionam com música sacra, porque respeitam tradições familiares. Mas nostalgia não é fé. Emoção estética não é conexão espiritual. Respeito cultural não é compromisso divino. A verdadeira fé é a capacidade de confiar numa realidade que você não pode controlar, de esperar por ajuda que vem de uma fonte que você não pode manipular, de entregar suas preocupações mais profundas para alguém que você não pode ver. E isso requer um tipo de humildade que nossa cultura moderna faz de tudo para destruir. Nós fomos ensinadas que ser independentes é virtude, que confiar só em nós mesmas é sabedoria, que não precisar de ninguém é força. E em muitos aspectos práticos da vida isso pode até ser verdade, mas espiritualmente essa mentalidade é veneno puro, porque nos desconecta da fonte de tudo que realmente importa.
amor incondicional, paz interior, esperança verdadeira, força sobrenatural para enfrentar o que a vida tem de pior. Quando você rejeita a dependência de Deus, automaticamente aceita a dependência de coisas muito menos confiáveis, sua própria força limitada, a bondade inconstante de outras pessoas, a estabilidade ilusória das circunstâncias. E quando essas muletas inevitavelmente quebram, você descobre que não tem mais para onde correr. É exatamente isso que está acontecendo agora com uma geração inteira de mulheres que chegaram à maturidade, acreditando que podiam dar conta de tudo sozinhas. Elas foram fortes durante décadas, resolveram problemas, superaram crises, criaram filhos, construíram carreiras. Mas agora, quando a idade traz limitações que não existiam antes, quando os filhos seguem seus próprios caminhos, quando a saúde começa a dar sinais de fragilidade, elas descobrem que não sabem como pedir ajuda para quem realmente pode dar. E o mais trágico é que muitas dessas mulheres têm orgulho demais para admitir que chegaram ao limite. Preferem fingir que estão bem, que conseguem lidar com tudo, que não precisam de muletas espirituais. Não percebem que esse orgulho pode ser exatamente o que está impedindo o milagre de chegarem em suas vidas. Padre Pio tinha uma paciência infinita com pecadores assumidos, com pessoas que sabiam que eram imperfeitas e buscavam ajuda. Mas ele ficava profundamente triste com pessoas orgulhosas que não conseguiam admitir suas limitações. O orgulho, ele dizia, é a única coisa que nem Deus consegue curar, porque a pessoa orgulhosa não deixa ele chegar perto. Se você está lendo isso e sentindo uma resistência interna, um desconforto com a ideia de se entregar para algo que não pode controlar, preste atenção. Essa pode ser a voz do orgulho tentando te impedir de receber o que mais precisa. Não é fraqueza reconhecer que você precisa de ajuda sobrenatural. É sabedoria. Não é ingenuidade confiar numa força maior. É inteligência emocional. O tempo está se esgotando mais rápido do que você imagina. Os sinais estão ficando mais raros, as oportunidades mais escassas, as janelas espirituais se fechando uma a uma. Em breve, pode não haver mais chances para quem ainda está hesitando. Ainda está pensando se vale a pena. Ainda está esperando ter certeza absoluta antes de dar o primeiro passo. Padre Pio deixou um aviso final que arrepia qualquer pessoa que ainda tem sensibilidade espiritual. Chegará um dia em que as pessoas vão implorar por uma única oportunidade de escolher a fé ao invés do medo, mas será tarde demais. As portas terão se fechado, os sinais terão cessado, e elas descobrirão que desperdiçaram a herança mais preciosa que poderiam ter recebido. Esse dia pode estar muito mais próximo do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Você chegou até aqui por um motivo que vai além da coincidência. Neste momento, enquanto milhares de pessoas perderam a capacidade de sentir os chamados espirituais, você ainda consegue. Isso não vai durar para sempre. A decisão que você tomar nos próximos minutos pode ser a diferença entre viver o resto da sua vida carregando um vazio inexplicável ou descobrir que os milagres não são lendas do passado, mas realidades do presente esperando sua permissão para acontecer. O relógio espiritual está correndo. E cada segundo que passa sem uma escolha clara é um segundo a menos da sua oportunidade de transformação.